digamos, corporal, em algum gesto, algum olhar, algum movimento lhe chamou particularmente a atenção? Bom, há várias características e aquilo que passa por aquilo que eu faço, que é analisar os comportamentos de base das pessoas e como é que elas se viam relativamente àqueles que são os seus comportamentos típicos de baseline, conseguimos perceber que, de facto, e seguindo um bocadinho este alinhamento, parece tudo muito plastificado ali e tudo muito pouco espontâneo, tudo muito balizado com aquilo que é o politicamente correto ser comunicado. Isso é muito evidente para o espectador. Acho que são evidentes porque a espontaneidade quase não está ali presente, ou pouco está. Nós vimos, por exemplo, uma gargalhada do Pedro Nuno Santos que termina no segundo a seguir, não evidenciando uma gargalhada real e positiva, e poderia, de facto, ter sido mais expressivo na forma de rir. No momento em que é perguntado qual foi a maior transgressão que fez. A maior transgressão que fez. Depois temos outras características típicas do comportamento e analisando um bocadinho todas esses padrões de base da comunicação, não deixo de poder realçar uma característica da voz, por exemplo, do Pedro Nuno Santos. A forma como ele comunica, a intuação que ele dá à voz é um registro que poderia ser trabalhado por ele, que não beneficia a forma como ele comunica, e ainda mais quando não está a transmitir de forma espontânea, acho que ainda prejudica mais. Em que sentido? Quer explicar melhor para nós percebermos o que é que está a dizer? O tom vocal e a forma como ele comunica traz uma melodia à comunicação dele que não aporta grande, como é que eu vou dizer, capacidade de liderança, capacidade de assertividade sobre aquilo que está a dizer. Acha que é um pouco teatral? Não é só ser teatral, eu julgo que aquilo até possa ser a comunicação, e é garantidamente a forma base de comunicar dele, mas que poderia ser eventualmente melhorada para aquilo que ele quer transmitir aos outros. Por exemplo, e falando aqui daqueles com maior destaque, o Luís Montenegro, e estava-me a perguntar sinais que possam ser distintivos, também em muitas situações tem um riso mais fácil, e isso leva de facto a uma maior capacidade de criar ressonância emocional e empática com o outro, uma coisa que falha, por exemplo, no estabelecimento da relação do Pedro Nuno Santos, mas que a momentos, e quando pensa e quando necessita de processar informação, muitas vezes se me cerra aos olhos. Quando está em debate, quando está em comunicação, parece às vezes que está com raiva ou a evidenciar emoções negativas, quando de facto é um padrão dele associado à forma dele comunicar, que é a base dele, mas que também eventualmente poderia ser corrigida. Um dos aspectos que vimos aqui ao longo destas entrevistas. Posso-lhe dar mais um exemplo ou dois, e vou-lhe falar, por exemplo, da Iniciativa Liberal. Sempre uma presença, parece que muito austera, parece num ambiente que poderia ser... É um pouco surpreendente para o Partido Novo, não é? Diga. É uma atitude muito tradicional e muito clássica para o Partido Novo. Demasiada. Até mesmo toda a postura, até os exemplos que deu foram exemplos todos ligados às questões políticas, nada ligado à parte mais emocional, à parte mais sentimental que poderia ser a vivência. E curiosamente, era o único que estava na sua própria casa. Na sua própria casa, mas mesmo assim não aproveitou o ambiente para poder desconstruir um bocadinho aquilo que poderiam ser a comunicação e vir à parte pessoal dele. Carlos Coelho, concorda com a Felisbela Lopes e com o Rui Mergulhão de que há aqui um padrão de falta de autenticidade? Rui, eu gostava também que nos falasse um pouco da linguagem não verbal, dos elementos não verbais da comunicação, por exemplo, a linguagem corporal. Já há pouco fizemos referência ao cenário, que também faz parte dessa componente. Quão relevante sobretudo comparada com a dimensão das palavras? Para além das palavras, os gestos, quanto contam na formação da opinião dos eleitores sobre estas pessoas? Muito se fala desses números, e quando se fala de ciências do comportamento humano é difícil medir se são 10, são 20, são 15%. Tem de facto um impacto grande. Nós fazemos as nossas primeiras grandes percepções dos outros acerca do que é a neuropercepção da face, do que é depois o comportamento, e começamos a partir daí a tirar expectativas comportamentais e possíveis traços de personalidade da própria pessoa. Depois, porque somos relativamente teimosos do nosso ponto de vista da percepção e da validação, andamos atrás de elementos que validem aquilo que nós achámos previamente. Quando nós olhamos para certas e determinadas faces, e vou dar aqui um exemplo, mas posso dar outros. Quando vimos, por exemplo, a Mariana Mortágua, que a espaços exibe desprezo na face,
nós podemos... Não está a referir-se ao programa de hoje, está a ser referido, por exemplo, a debates. Mas estou-me a referir também ao programa de hoje. Também teve Em algum momento? alguns sorrisos com algum desprezo associado quando julga, tanto no de hoje como no outro. E depois podemos ver isso. Sim. Mas nos debates também, muito evidenciado, até porque é um traço e é uma característica dela. Tem um sorriso fácil para tentar estabelecer uma ligação com o outro, mas se nós percepcionamos esse desprezo, podemos, ao mesmo tempo, ficar inconscientemente a gerir uma expectativa face àquela postura. Depois vimos muitos dos candidatos a não controlar bem aquilo que são os movimentos corporais, mãos em stop, a apontar aos outros. Vimos Pedro Nuno Santos, aqui há tempo, com os dedos em pistola apontado ao seu opositor. Tudo isso são formas de comunicar que vinculam efetivamente os estados emocionais e as reais intenções que a outra pessoa tem, e nós não controlamos muito daquilo que se passa e da dimensão que damos à comunicação não verbal e aqui muito com as nossas mãos. Agora deixa-me fazer-lhe uma pergunta. E isso é apreendido por si, que é um especialista nestes não, temas, é por todos. ou acha que os espectadores, quando estão a seguir um debate, têm noção desses momentos? Podem não ter a noção e podem não ter a consciência do que é que está a acontecer naquele momento, mas estão inconscientemente a realizar e a percepcionar aquela mesma informação. Já lhe aconteceu de certeza e aconteceu a todas as pessoas termos uma expectativa de dizer assim, algo passou ali que não correu bem, não sei bem o quê, mas aquilo não parece bem. Porquê? Porque inconscientemente nós registámos certos e determinados comportamentos no outro. Sinais de imperatividade. Eu posso estar a transmitir uma questão ao Carlos e dizer assim, não, Carlos, eu gostava muito de colaborar consigo, mas se eu fizer uma coisa destas... Isso é contraditório. Eu estou a ser imperativo naquilo que eu quero fazer. Ou seja, em casa as pessoas ouvem uma coisa, mas podem percepcionar outra. Há aqui, de facto, a maior parte das vezes, há coerência no discurso entre aquilo que as pessoas comunicam do ponto de vista não verbal com o ponto de vista verbal, mas temos muitas das vezes incoerências, que são as partes que nós queremos, e como a Feliz Bela estava a referir, que nós queremos comunicar certas e determinadas coisas, quando na realidade e no nosso íntimo vão outro tipo de informações. E depois isso manifesta-se corporalmente. Isso manifesta-se, quer no tom de voz, quer na expressão facial, quer no corpo, quer na psicofisiologia, quer inclusive na análise linguística e na forma como nós expressamos o conteúdo da nossa informação, porque nós não escolhemos também as palavras de uma forma aleatória. Nós, quando utilizamos uma determinada palavra para um determinado objeto específico ou um contexto específico, é porque nós sabemos que tem um impacto diferente. Eu posso falar, a título de exemplo, dizer que vim no meu carro, mas posso dizer a marca do meu carro. E se eu disser a marca do meu carro, é porque quero criar, ou porque o meu carro me dá um status, ou porque não me dá um status. Se eu vier num Fiat 500 de 1940, posso dizer eu vim num Fiat 500 que tenha há 20 anos. O que é que eu quero comunicar com isso? É diferente de dizer que eu vim no meu carro. Ou seja, até mesmo o conteúdo verbal. E se nós estivermos atentos e se nós conseguirmos perceber com alguma calma o que é que nos está a ser comunicado, vamos perceber muito da informação subliminar, inconsciente que nos está a ser passada e que muitas das vezes nos discursos são preparados dessa forma para que nós tenhamos algum tipo de percepção. Só para terminar, o André Ventura, por exemplo, e que a Feliz Bela falou, tem muito disso, tem muito um alinhamento já do ponto de vista da discussão, e da questão linguística, de para onde é que quer alinhar, o que é que quer transmitir ao outro e qual é logo a sensação com que ele quer fazer a sua demarcação face àquilo que se vai depois contemporizar durante os seus discursos. Carlos, gostava que falasse também, que fizesse uma referência ao domínio da emoção, mas estamos a 3 ou 4 dias do grande debate que vai envolver Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Será na próxima segunda-feira. Nós temos 1 minuto e meio para terminar este debate. E como especialistas de comunicação, eu pedia-vos aos três que nos indicassem, se fossem consultores de um e do outro candidato, qual era, digamos, o conselho que dariam a cada um deles. Mas tem que ser em 30 segundos. Rui Mergulhão. Acho que ao Luís Montenegro deveria dizer, ou poderia-lhe dizer, para manter o registro que tem tido nos últimos debates, porque de facto acho que cresceu muito desde que iniciaram este processo. Ao Pedro Nuno Santos diria-lhe eventualmente para ser mais autêntico na forma como comunica, porque aquilo que nós vimos durante o tempo enquanto foi governo não é o mesmo Pedro Nuno Santos, está a tentar plastificar um bocadinho a comunicação e está a ser prejudicial do ponto de vista dos resultados daquilo que ele pretende. Carlos Coelho. Claramente